Para quem chega a esta plataforma, as minhas saudações. Como é quarta-feira e são 16 horas, é e será compromisso falar sobre um assunto relacionado com a saúde e o bem-estar, sensivelmente durante 10 minutos. No final, e durante 20 minutos, irei responder às perguntas escritas da semana passada. A quem se inscreveu para este vídeo, estou aberto a quem queira fazer perguntas ao vivo relacionadas, repito, com o tema da semana passada. Às perguntas escritas, falo mais tarde, ou seja, na próxima semana. O tema de hoje são alergias. Na minha ótica, não existem. Mais uma vez, a indústria da medicina desenvolveu uma casta de porcarias que atenuam ou tratam hipotéticas doenças. Aliás, desta doença, sem atuar nas causas, claro está. Estas, sim, existem e são normalmente doenças tratáveis. Corri Angola de les a les e tive o tremendo azar de não conseguir encontrar um único alérgico entre os seus nativos e, sobretudo, aqueles que viviam em total comunhão com a natureza. Claro está, longe da nossa dita civilização. Caros internautas, garanto-vos que me fartei de procurá-los, mas sem êxito. Por outro lado, também tive a sorte de participar num trabalho científico que passo a descrever. A Companhia da Cana-do-Açúcar tinha verbas e resultados astronómicos anualmente. Resolveu-se então fazer um bairro de pedra e cimento para todos aqueles que colaboravam na apanha da cana-do-açúcar. O bairro era de pedra e cal, tinha água canalizada, tinha esgotos, aliás, não lhe faltava nada, e um bom terreno à frente das casas para que os seus ocupantes pudessem fazer algumas culturas. Foi extremamente interessante que, passado alguns meses, tudo começou a adoecer. Micoses, fungos, bactérias, enfim, uma casta de problemas que as pessoas começaram a enfrentar. Como tive a sorte também de ter sido aluno de uma sumidade a nível mundial, que estava considerado como o elemento número 1 em microbiologia e fungos, acompanhei nos seus trabalhos de pesquisa. Ele, ao fim de algum tempo, emitiu um relatório. Havia necessidade imperiosa de deixar que os nativos construíssem os mesmos tipos de casa que tinham de colmo à frente das casas, que se utilizasse a água canalizada e os esgotos. Foi incrível. Passado alguns meses, todas aquelas doenças que eles tinham desapareceram. Não quero dizer com isto que os alérgicos passem a viver desta maneira, mas quero chamar a atenção. O que não se deve é cortar de forma abrupta com as nossas origens e muito menos abandoná-las. Mais ainda, encontrei vários naturais em Angola que viviam em comunhão total com a nossa civilização. Alguns deles apresentavam estados alérgicos e melhoravam bastante quando abandonavam a cidade periodicamente. Na minha longa e farta carreira de estudo desta patologia, tem sido por mim bem esmiuçada. É fácil de concluir que é complexa, mas ao mesmo tempo fácil de tratar. O difícil é descobrirmos as causas que podem, uma vez ser descobertas, resolver o problema facilmente. Por incrível que pareça, e consoante o tipo de alergias, as mudanças de temperatura e as estações do ano influenciam fortemente as crises. Os alimentos são uma fonte de crises, quando incorretos. Através do nosso grupo sanguíneo podemos ter uma boa indicação do que nos afeta e, sobretudo, para aqueles que enfrentam o tema de hoje. O globo e, sobretudo, os meios urbanos onde estamos inseridos estão gravemente doentes com a poluição e que muito nos afeta. As pessoas também sujeitas a campos magnéticos desconhecem os riscos que correm e vão ao ponto de dormir em colchões com ímãs ou manterem-se a noite toda em camas com sistemas elétricos. O micro-ondas foi das piores invenções de todos os tempos. A alta tensão, até 500 metros de distância, vai-nos matando lentamente. Ninguém deve dormir ou trabalhar numa zona de concentração de energia túrica.
a sinusite, a prisão de ventre, os nódulos da tireoide, hoje em dia são doenças frequentes. Estas são outras boas achas para a fogueira deste inferno que muitos padecem durante anos. Agora, muito mais polémico, temos os pólenes e os ácaros, a fazer alergias, mas sim na cabeça dos incompetentes. Estes três fazem parte das nossas vidas. Dos últimos não vou falar, mas os dois primeiros são muito importantes. Nós somos uma espécie de planeta dos ácaros. Se alguém observar a sua pele, com uma boa lupa de investigação, verá astronomicamente a quantidade destes seres que coabitam connosco. Sem eles, estou plenamente convencido que morreríamos. Quanto ao pólen das flores, o valor benéfico que este tem na produção das nossas defesas por via da respiração é notável. Prometo que um dia abordarei este tema, bem como o fito e zooplâncton que está no ar, sobretudo que respiramos, e dos seus grandes benefícios das pessoas que vivem à beira-mar, ou dos que vivem à beira-mar, ou no interior, ricos em pólen ou plâncton. São muitíssimo mais fortes e saudáveis que os restantes. Sobretudo aqueles que vivem nas zonas inóspitas ou nas cidades, despromovidos destes ditos alergolenos da treta. Não quero com isto dizer que não afetem milhares de pessoas com este problema. Contudo, falta dizer o porquê. Estes estão tremendamente intoxicados. Estas pessoas estão tremendamente intoxicadas. Poderíamos estar a relatar os inúmeros casos, mas uma coisa é certa. Sempre que se desintoxica o organismo por via de saunas feitas na cama, tipo toalhão úmido, limpamos o fígado, rins, baços, sem esquecer o intestino, e mais de 95% da sintomatologia alérgica desaparece. Se conseguirem abolir as causas, então todas as situações, a cura é total. Para terminar, vou contar um caso passado comigo há mais de 20 anos e que mais não é a súmula dos muitos casos que enfrentei e hoje ainda enfrento. Já lá vão mais de 20 anos que um indivíduo me veio procurar. De repente e derrompante, disse-me que tinha ouvido falar em mim e que eu poderia ser mais um dos inúmeros indivíduos que ele tinha consultado em alergolia. Tinha estado em França, nos Estados Unidos, na Índia, em vários lados. Já passaram bastantes anos e eu não posso reportar os muitos casos que ele me contou. A partir daqui, eu observei-o e cheguei à conclusão que não era um indivíduo com grandes problemas de saúde, mas sim, tinha um gravíssimo problema. Estava tremendamente intoxicado, inclusivamente de medicamentos. Mandei-lhe fazer a dita sauna na cama, como há bocado referi, e dei-lhe apenas um pequeno chá para desintoxicar o fígado e os rins, que não eram muito gravosos. Este indivíduo não transpirava, praticamente a não ser para as extremidades, mãos, pés e cabeça, e o resto do corpo muito pouco. No final, ele ficou extremamente surpreendido que eu não lhe dava medicamento nenhum. Eu disse-lhe que isto ia ser uma fase inicial, para não o assustar, claro está, e que voltasse dentro de 45 dias. Fim deste espaço, ele voltou, fiz algumas perguntas, verifiquei que não tinha tido problemas não tinha problemas nas últimas 3 semanas, e a partir daqui ordenei-lhe que se fosse sentar no meio de uma zona de muitas flores, onde eu tinha passado umas horas antes, na zona do Parque Eduardo VII, e sobretudo ali, junto ao pavilhão de Carlos Lopes, em que havia lá umas flores daquelas amarelas, riquíssimas em pólen. Mandei lá sentar-se durante algum tempo, o homem ficou apavorado, mas lá fez aquilo que eu lhe disse. Passado umas 2 ou 3 horas apareceu-me, perguntei-lhe se tinha tido problemas com os pólenes. Disse que não tinha nada. Recomendei-lhe que fosse a um centro comercial, onde eu tinha conhecimento que havia alguns animais, e disse-lhe que fosse muito amiguinho dos animais, lhe desse muitos beijinhos, ou seja, respirasse com força os pelos, por causa dos ácaros, claro está. Quando regressou, perguntei se tinha acontecido alguma coisa, e de facto nada tinha acontecido. A partir daí relatei-lhe que estava tratado, tinha-se desintoxicado, e se um dia precisasse dos meus serviços, ou tivesse outra crise que aparecesse. Já lá vão mais de 20 anos e nunca mais soube do senhor. Isto dá bem para perceber que um simples caso de desintoxicar estes seres
ou estes elementos que acabamos de falar, não existem. Existem sim, mais uma vez, digo na cabeça da incompetência. Porque uma vez o organismo que foi recuperado foi capaz de resolver os excessos que possam existir destes dois problemas. Ou de outros, claro está. O organismo não tinha capacidade de defesa. A partir de agora passou a ter. Após tudo o que até agora falei, é caso para dizer e perguntar: mais palavras para quê? Como o tempo gasto já vai longo, prometo que na próxima semana irei abordar outro tema. Podemos dizer primo ou irmão deste. Chama-se enxaqueca. Falo aí na quarta-feira, às 16 horas. Como não há inscrições, vou responder em direto às perguntas que me foram feitas a semana passada. A Raquel Fernandes, que se refere a problemas com o cólon irritável, terei que dizer, através da medicina natural, é possível resolver o assunto. A regra geral, as pessoas que dizem ter cólon irritável, o que têm em boa verdade é uma grande prisão de ventre. E quiçá, quando o intestino funciona, falo normalmente de uma forma desordenada e normalmente com processos diarreicos. Esta situação tem solução. Poder-me-á contactar diretamente ou pelo telefone ou marcando uma consulta, ou uma consulta inclusivamente por videoconferência. Também há uma outra pessoa que me fez uma outra pergunta e que se chama Aymar, que fala sobre a quantidade de tempo que poderá gastar ou utilizar após retirar a água ionizada. Quiçá se é ela na fonte ou feita por um ionizador. Como é fácil perceber, a água ionizada mais não é grandes concentrações de íons de hidrogênio. O hidrogênio escapa-se para a natureza e vai-se escapando. Se estiver o recipiente muitíssimo bem rodeado, é mais difícil o íon de hidrogênio passar para o seu elemento, ou seja, para o ar. Se estiver mal rodeado, demorará mais. Em média, nós sabemos que ao fim de 3 dias, uma parte iónica da água, ou seja, dos íons de hidrogênio, praticamente perdemos esses íons. O que quer dizer que os chamados antioxidantes que nós poderíamos ter numa água, porque, mais uma vez, eu aproveito para esclarecer a opinião pública, a água ionizada na ordem dos 500 milivolts negativos terá um equivalente em termos de antioxidantes aí a 50, 60 ou até 80 mRT. É este benefício que não nos permite guardar a água ionizada, pois esta propriedade é perdida.